Olá pessoal, hoje eu trago para vocês mais uma opção aí de fatia na marmita, dessa vez é no sabor de Kinder Bueno, um sabor muito vendido também, e é mais uma opção para vocês pessoal que querem vender, ganhar uma renda extra. Dessa vez eu trouxe na opção na marmitinha e também numa embalagem transparente, para vocês que tiveram dificuldade de achar a embalagem aí da marmitinha, tá? Espero muito que vocês gostem, então vamos lá para o passo a passo. Eu vou começar colocando aqui na panela 2 caixas de leite condensado. Cada caixa dessa contém 395 gramas. Lembrando, pessoal, que a base desse recheio que eu estou fazendo vai servir para os 2 recheios, tá? Apenas com ele vamos fazer os 2 sabores. Em seguida, vamos colocar aqui também 6 colheres de sopa de leite em pó. É muito importante que coloque o leite em pó, porque o Kinder Bueno tem bastante leite em pó, tá? Então, primeiro você vai mexer muito bem os 2 ingredientes, até que o leite em pó ele venha dissolver completamente no leite condensado. Depois que dissolver assim completamente, pessoal, vamos então colocar os outros ingredientes. Aqui eu vou colocar também 2 caixinhas de creme de leite, cada caixinha dessa contém 200 gramas. E vamos colocar 1 colher de sopa de manteiga, que pode ser margarina também. Depois, no final, pessoal, eu vou dividir esse recheio em 2 partes. Em um dele eu vou colocar 100 gramas de chocolate branco, chocolate nobre, e no outro eu vou colocar um potinho desse de 140 gramas de Nutella, tá? Então, é muito importante que vocês reservem aí, que nós vamos colocar somente por último. Primeiro, vamos colocar somente os ingredientes que eu coloquei na panela, vamos levar ao fogo. Nesse momento é muito importante que você coloque o seu fogo do médio para o baixo, para não queimar o seu recheio, tá? E vá mexendo até chegar no ponto que eu vou mostrar aqui para vocês. E o ponto certo do nosso recheio, pessoal, é exatamente esse aqui. Observe como muda a consistência, mas para você ter certeza, você levanta assim a sua espátula e o recheio ele vai cair em pedaços, vai cair em blocos, tá? Aí você já pode desligar o seu fogo e você vai dividir esse recheio em 2 recipientes, porque como eu falei para vocês, esse recheio é base para os 2 sabores, tá? Então divida aí em 2 recipientes na mesma quantidade. E depois que você dividir, em um deles você vai colocar o chocolate branco e no outro você vai colocar todo o potinho de 140 gramas de Nutella. Em seguida é só você mexer muito bem. Lembrando, pessoal, que esse no sabor de Nutella não tem necessidade de você colocar chocolate em pó, tá? Porque se você colocar chocolate em pó, vai interferir aí no sabor da Nutella no recheio, tá bom? Então é somente a Nutella mesmo nessa base de recheio. Agora sim, depois que eu mexi aqui muito bem, essa primeira etapa já está pronta. Vou colocar um plástico em contato com esse recheio, pessoal, para não criar uma nata, uma película em cima do recheio e vou deixar ele esfriar em temperatura ambiente. Vou fazer o mesmo com outro sabor, mexer muito bem. Vocês viram que eu coloquei o chocolate branco logo, né, primeiro, é porque o chocolate, depois que você coloca no recheio quente, ele começa a derreter. Então fica mais fácil, tá? Por isso que eu já coloquei o chocolate aí antes de mexer. Agora aqui que eu já mexi muito bem, eu vou repetir o mesmo processo. Vou colocar o plástico aí em contato com o meu recheio e vou deixar esfriar em temperatura ambiente. Lembrando que aqui é a primeira etapa e ele precisa esfriar completamente para ir para a segunda etapa, tá bom? Enquanto isso, vamos fazer a nossa massa de bolo. Então, aqui na batedeira, eu vou começar colocando 5 ovos com 1,5 xícara de açúcar. O tamanho da xícara que eu estou usando é a de 240 ml. Em seguida, vou colocar 1 colher de sopa de essência de baunilha, pode ser uma essência da sua preferência. Agora, eu vou bater na velocidade máxima da batedeira por aproximadamente uns 7 minutos, ou até que dobre de volume e fique bem esbranquiçado.
Depois desse tempo, eu vou desligar aqui a batedeira, pessoal, e vou começar a acrescentar o restante dos ingredientes, tá? Eu fiz uma mistura aqui de 2 xícaras de farinha de trigo e meia xícara de maisena, tá? De amido de milho. Mas se você não tiver, não tem problema. No lugar da maisena, você pode substituir por farinha de trigo, tá? Em seguida, você vai intercalar com 1 xícara de água morna e com o auxílio de um fouet, você vai mexendo muito bem aí e é só você ir repetindo o processo até acabar, tá? É importante que a água esteja morna, tá, pessoal? Se você quiser uma massa mais úmida, você pode acrescentar aí junto com a água 4 colheres de sopa de óleo, tá bom? Se você quiser. Se não quiser, não tem problema. No meu caso, eu não coloquei óleo, tá? Então, fui repetindo o processo aí até acabar a farinha de trigo e também a água morna. E assim ficou o resultado, pessoal, da massa. Vamos então agora acrescentar por último 1 colher de sopa de fermento em pó, fermento químico para bolo, tá? É só você mexer muito bem que a massa já está pronta. Então, aqui eu mexi muito bem com uma espátula e esse é o resultado da massa do bolo, pessoal. Agora eu vou transferir para uma forma, que é uma forma um pouco maior do que a que eu usei no último vídeo com esse tema de fatias de bolo, tá? A medida dela vai estar aí na tela para vocês e também aqui na descrição do vídeo. Eu untei essa forma com desmoldante, mas você pode untar aí com farinha de trigo e margarina também, tá bom? Vou transferir essa massa e levar para o forno em 180 graus, de 40 a 45 minutos, isso depende de cada forno. Lembrando, pessoal, que se você não tiver uma forma alta assim, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar a medida certa para uma forma baixa, tá? Para dar tudo certo e não ter erro. Então, o meu assou por 45 minutos no forno, em 180 graus, e assim ficou o resultado, pessoal. Eu vou deixar essa massa esfriar completamente, em seguida eu vou cortar e vou mostrar o resultado dela por dentro para vocês verem como ficou super fofinha, tá? E agora eu vou mostrar aqui o resultado para vocês dos recheios. Aqui o recheio já esfriou, pessoal, e vou mostrar primeiro a consistência dessa primeira etapa para vocês. Nessa primeira etapa, como vocês estão vendo, o recheio fica bem consistente, bem firme, tá? Você já pode rechear o seu bolo nesse ponto aí do recheio, se você quiser, tá bom? Porém, eu quero um recheio, pessoal, mais leve, tá? Então, por isso, eu vou acrescentar chantilly aí no meu recheio. Não é pra virar uma mousse, é só pra deixar o meu recheio mais leve, tá bom? Então, eu bati na batedeira no total 200 ml de chantilly bem gelado e em cada recheio eu coloquei aí 100 ml de chantilly batido. Vou mexer muito bem com a colher, só para misturar esse chantilly com o recheio e vocês vão ver como o recheio ele vai ficar mais leve, tá? Mas como eu falei, se você quiser um recheio bem consistente, mais firme, é só não colocar o chantilly. E observe a leveza, pessoal. Agora eu repeti o mesmo processo aí com o sabor de Nutella, mexi muito bem. E observem a cor, pessoal, a cor fica igual o recheio de Kinder Bueno, tá? Por isso que eu gosto de colocar também aí o chantilly. Agora aqui eu tenho a massa do bolo que eu já desenformei. Cortei essa massa, pessoal, 2 vezes para ficar com 3 camadas de bolo. Então aqui eu tenho 3 camadas de bolo e vou mostrar o resultado aí para vocês por dentro, como ficou essa massa, super leve e bem fofinha, tá? Agora, então, vamos para a montagem do nosso bolo. Na mesma forma que eu assei a massa desse bolo, eu só coloquei um plástico aí no fundo e vou começar colocando a primeira camada do nosso bolo, tá? Em seguida, eu vou molhar aqui com uma calda que é leite com leite condensado. Vocês podem estar usando uma calda da sua preferência. Uma observação, pessoal, toda a massa que vai maisena, amido de milho, é importante que molhe um pouco mais, porque ela absorve bem a calda, tá? Para o seu bolo não ficar seco. Em seguida, peguei o primeiro recheio, né? O recheio branco, e vou espalhar muito bem aí com o auxílio de uma colher. Coloquei todo o recheio nessa primeira camada aí do bolo, espalho muito bem com a colher, e em seguida venho com a segunda camada de bolo. Vou apertando muito bem, prensando muito bem essa massa de bolo, para que venha colar no recheio embaixo, tá? Não esqueçam de ir puxando o saquinho também, para não ficar por dentro do seu bolo.
Em seguida, eu vou molhar essa camada de bolo com uma calda, lembrando que você pode estar usando aí uma calda da sua preferência, tá, pessoal? Venho agora com um recheio no sabor de Nutella, vou colocar todo o recheio aí também e repetir o mesmo processo, mexendo muito bem com o auxílio da colher e por último eu vou colocar a última camada do bolo. Então, vou prensando assim muito bem, com as mãos, vou puxando o saquinho. Por último, eu vou molhar essa última camada de bolo. Vou fechar com esse mesmo saquinho, é importante que você cubra muito bem o seu bolo antes de levar para a geladeira. E você pode levar para a geladeira, pessoal, por no mínimo 6 horas, ou pode deixar de um dia para o outro, que não tem problema. O meu eu fiz no final do dia e deixei de um dia para o outro, somente no dia seguinte que eu tirei da geladeira, tá? Porque eu acho que assim o bolo fica bem mais firme, o recheio também fica bem consistente, principalmente se você fizer esse bolo para um bolo de aniversário. Para te trazer segurança, para ele ficar bem mais firme, você pode deixar muito mais tempo aí na geladeira, mais do que 6 horas, tá bom? Então, no dia seguinte, eu tirei da geladeira, vou mostrar aqui desenformando para vocês. Para desenformar é muito fácil, é como se você fosse fazer um bolo de aniversário mesmo. É só tirar o saquinho, pegar uma bandeja aí da sua preferência. Você vai centralizar em cima da sua forma e vai virar, em seguida é só você tirar a sua forma. Agora eu vou tirar esse saquinho também. E caso você faça esse bolo, pessoal, para um bolo de aniversário ou bolo de festa, aqui já está no ponto de você decorar o seu bolo, tá? Você pode estar usando aí uma cobertura da sua preferência para um bolo de aniversário. Porém, eu vou fazer aqui fatias de bolo, então antes de começar a cortar, eu quero mostrar aqui para vocês as embalagens. Dessa vez eu vou usar a marmitinha que eu usei no último vídeo com esse tema. Essa marmitinha é no tamanho de 250 ml e ela vem com essa tampa transparente, tá? Então fica muito mais visível aí para o cliente ver a fatia de bolo e chama mais atenção na hora de vender. Porém, eu vi que muitas pessoas tiveram dificuldade de achar essa marmitinha com a tampa transparente. Então, eu comprei uma embalagem, pessoal, que dê a fatia de bolo aí dentro, uma embalagem quadrada. Essa embalagem é para bolo de pote, tá? Então, vocês acham aí em lojas de artigos para festas ou lojas de embalagens. O importante é que você ache uma embalagem assim transparente que dê a fatia de bolo, que seja mais ou menos o tamanho da marmitinha. Então, dá super certo, tá? Então, agora vamos começar a cortar as fatias de bolo e eu vou dividir esse bolo aqui ao meio, porque eu estou usando uma forma de bolo de aniversário. Se você quiser dividir, pessoal, esse bolo, a massa do bolo e os recheios em duas formas daquela forma de pão, é a número 3, tá bom? Você pode estar usando aí a forma número 3, duas formas iguais, tá? Porém, como eu não tinha aqui, eu faço na forma de bolo mesmo, corto assim ao meio e agora eu comecei a cortar as fatias aí. O tamanho das fatias, pessoal, é mais ou menos aí 1,5 dedo, quase 2 dedos, tá? Não precisa ser necessariamente 2 dedos aí, a espessura aí da fatia, tá bom? Então, agora eu vou cortar mais uma aqui e vou mostrar de perto pra vocês. Esse é o resultado do bolo por dentro, pessoal, é só você ir colocando assim nas marmitinhas, que é bem fácil. Porém, se você não achar a marmitinha com uma tampa transparente, você pode cortar do mesmo tamanho, como eu estou fazendo aqui, e colocar numa embalagem transparente que dê essa fatia de bolo. E vocês vão ver aí que fica muito bonito também, tá, pessoal? E fica bem visível. Repetir esse processo com todos, pessoal, e o rendimento foram 20 fatias de bolo, tá? Como vocês estão vendo aí. Foi um rendimento muito bom, então assim, dá pra vocês lucrarem muito bem, tá, pessoal? Agora, pra decorar, vocês vão usar a sua criatividade. Aqui eu vou usar chantilly de chocolate, tá? Esse chantilly você pode comprar pronto, ou vocês podem bater aí o chantilly branco com 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Eu vou deixar tudo detalhado aqui na descrição do vídeo para vocês que têm dúvida, tá bom? É só bater no ponto bem firme assim. Coloquei aqui num saco de confeitar, estou usando o bico 22. Fiz aí zigue-zague e também algumas pitangas. Esse bico de confeitar que eu estou usando, pessoal, é da Wilton, tá? Mas tem de várias marcas. Então, você pode ir decorando aí da forma que vocês acharem melhor.
E para finalizar a decoração, vocês podem estar colocando aí um bombom Kinder Bueno. Eu gosto de colocar pelo menos um bombom, pessoal, em cada embalagem, para o cliente ver e saber que aquele sabor é de Kinder Bueno, tá? Vou finalizar agora aqui com granulado de chocolate branco, mas pode ser granulado de chocolate também. Nessa outra embalagem, somente nessa, eu vou colocar 2 bombons para vocês verem como fica, mas não tem necessidade, tá, pessoal? Um bombom já é o suficiente, até porque esse bombom ele é bem caro. Eu repeti esse processo com todos e agora eu vou mostrar aqui de perto para vocês o resultado de cada fatia, tanto na marmita como também nessa embalagem transparente. Em seguida, eu vou colocar aqui as tampas, pessoal, que é bem fácil, tá? E é muito importante que em cima da tampa vocês coloquem aí um adesivo personalizado, tá? Com o seu contato, com a validade, porque assim o cliente pode te ligar e pode encomendar. Então, nunca deixem de colocar o seu contato aí na embalagem, tá bom? Aqui na descrição do vídeo também eu vou deixar para vocês a validade desses bolos. Para vocês que vão vender na rua, é muito importante que vocês saiam com bolsa térmica ou com isopor, porque esse bolo, pessoal, ele fica muito mais gostoso bem geladinho, tá bom? Então, para conservar ele bem gelado, é importante que vocês façam esse processo. Para fechar com a marmitinha é bem fácil, como vocês estão vendo aí, é só ir fechando assim nas laterais que fica bem lacrado também, tá? Então, esse aqui é o resultado, para vocês verem. Vou mostrar o resultado dos dois aí para vocês. Lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês tudo detalhado. Vou deixar também aqui sugestões de valores para vocês que querem vender. Mas lembrando, pessoal, que é de acordo com a minha região, tá? Pode ser que vocês achem caro, então é muito importante que vocês pesquisem muito aí na sua região antes de passar o seu valor. Porque aqui na descrição do vídeo eu vou deixar somente como dica para vocês, tá? É dessa forma que eu finalizo esse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueçam de deixar aqui o seu like, compartilhar muito com os seus amigos também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar também o sininho das notificações para que vocês não percam os próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Então esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!